Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o conceito do servo sofredor. A primeira parte desse vídeo vai ser um pouco repetida, ok? Porque eu já tinha falado do vídeo do servo sofredor aqui, ó, Isaías 53, Jesus ou Israel. Só que esse vídeo ele ficou muito só a parte teológica. Eu não expliquei um pouco o conceito do servo sofredor. Então eu vou fazer de novo o vídeo, até porque eu já tinha feito esse vídeo aqui no meu canal, no meu blog. Mas como esse vídeo que eu tinha feito eu usei imagens de filmes e vídeos, vídeos do YouTube, filmes que são protegidos por direitos autorais, eu só pude pôr no blog. Mas muitas pessoas também não acham meu blog, sempre me perguntam onde é meu blog, etc. Então eu vou até deixar esse link aqui na descrição. E muitas pessoas acabaram não entendendo o conceito do servo sofredor, porque não se direcionaram para o meu blog. Então, para evitar, para não ficar muito vazio aquele vídeo que eu fiz, eu vou repetir um pouco só o que eu falei aqui nesse vídeo, mas de forma resumida, e vou tentar explicar um pouco nesse vídeo o conceito de servo sofredor. E é até bom que para quem não viu esse vídeo aqui, é bom que também já aproveita e já vê. E quem já viu, quem sabe tem sempre um complemento a mais, ok? Só lembrando, quem puder assistir um anúncio ou outro do meu vídeo, as pessoas têm falado que têm assistido os anúncios. Eu digo, assistam um anúncio ou outro, mas sem exageros, ok? Como eu falei naquele vídeo sobre Yetzer Serrará, às vezes o exagero pode virar uma coisa prejudicial, ok? Só veja um anúncio ou outro de vez em quando, já vai estar colaborando com o canal, ok? Então vamos lá, conforme já foi dito naquele vídeo, as profecias da Escritura elas não podem se contradizer, senão Deus seria um Deus confuso, né? E a própria Escritura, né, segundo Paulo, diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não ia falar duas coisas ao mesmo tempo. Amanhã vai chover o dia inteiro e amanhã vai fazer um sol de rachar o dia inteiro. Não, não tem como. Ou uma coisa ou outra. E as profecias diziam que o Messias seria rei e ele governaria Israel. Então, portanto, não teria como conciliar isso com uma profecia que diria que o Messias seria rejeitado pelo seu povo. Quer dizer, ou ele seria rei ou ele seria rejeitado. Não tem como ser as duas coisas. Que nem nesse exemplo da chuva que eu estou dando. Ou vai chover amanhã o dia inteiro, ou vai fazer sol o dia inteiro. Por exemplo, aqui Jeremias falou que o Messias, ó, eis que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará. Então Jeremias é claro ao dizer que o rebento, o Messias, ele seria rei em Israel e ele iria governar, exercer um cargo governatório. Já que em Ezequiel 34 ele fala, suscitarei um só pastor, o meu servo Davi. Aí ele conclui dizendo, o meu servo Davi será um príncipe no meio deles, ou seja, um príncipe, vai exercer um principado, vai governar. Ezequiel 37 ele diz, meu servo Davi será o seu rei. Então como é que ele vai ser rei e rejeitado ao mesmo tempo? Ele vai ser seu rei, mas vocês vão rejeitar, então ele não vai governar nada. Não, isso aí não existe. Ou ele ia ser rei e governar, ou ia ser rejeitado e não ia governar nada. As duas coisas são ambíguas. Já aqui, por exemplo, em Jeremias 33 ele fala, farei nascer de Davi um rebento justo, que exercerá o direito e a equidade na terra. Aí depois ele conclui dizendo, para ocupar o trono da casa de Davi. O que é o trono? É governar. E em Oséias tem uma referência interessante que fala que o Messias, o Davi, ele só viria depois de muitos dias que os filhos de Israel ficariam sem um rei, sem um chefe, dando a entender que o Messias só ia vir depois de um período em que Israel ia ficar sem governo nenhum, ia ficar disperso. Mas resumindo é isso, não tem como você conciliar o oráculo de Isaías 53 com o oráculo com as outras profecias messiânicas que diziam que o Messias ia reinar, sendo que Isaías 53 fala de um servo rejeitado. Como é que vai ser então? Ele é rejeitado, mas vai governar ao mesmo tempo. Não teria lógica. Tanto que os cristãos atribuem isso, né? Acho que a maioria da cristandade, né, fala que Jesus é o servo sofredor de Isaías 53. Só uma pausinha aqui rapidinho. Uma pessoa me perguntou esses dias por que eu coloco essas imagens ilustrativas nos meus esboços. É porque esses vídeos de captura de tela que eu faço, se eu não coloco uma imagem, eles ficam muito igual na miniatura. Então quando alguém me pergunta algum tema que eu já fiz um vídeo, eu tenho dificuldade de achar, que fica só um bando de letrinha. Então com uma imagem ilustrativa me facilita, ok? Continuando. E porque Isaías 53 não é uma profecia messiânica, isso é um equívoco. O profeta Isaías, na verdade, ele se refere muitas vezes a Israel como servo de Deus, e que sofreria por isso. Olha aqui, ó, tudo de Isaías, ó, Isaías 41. Vós, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi. Eu disse, você é meu servo. De quem que Deus está falando aqui? É de um homem, é de um Messias? Não, é de Israel. Isaías 44. Me escute agora, Jacó, meu servo Israel. De quem que Isaías está falando aqui no capítulo 44? De Israel. Isaías 44, 21. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel, e não esquecerei. Isaías 45. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel,
eu o convoco, etc e tal. Isaías 48, o Eterno resgatou o seu servo Jacó. Isaías 49, você é meu servo Israel. Vocês notaram? Então o profeta ele sempre utilizou esse termo servo, Ebed, como uma referência a Israel. Ele nunca usou esse verbo com referência ao Messias, sendo que o profeta Isaías também fez profecias acerca do Messias. Mas ele sempre utiliza o termo meu servo como uma referência a Israel. Então, isso aqui é um equívoco. As pessoas pensam que ele está se referindo ao Messias, porque existem profecias que falam: meu servo Davi será rei. Mas aqui o meu servo Davi já é uma outra referência. E está falando que o servo seria rei. Aqui, ó. Como por exemplo aqui Ezequiel. E não é o profeta Isaías. O profeta Isaías sempre se referiu ao servo como uma referência a Israel. Correto? O profeta Isaías, na verdade, ele fez 4 oráculos sobre o servo sofredor. Também são chamados de cantos do servo. E em todos esses oráculos é uma referência a Israel. Isaías 42:9, Isaías 49:1,6, Isaías 50 e Isaías 53:1,2. Aqui, ó. Eis aqui o meu servo a quem sustento. Isaías 42. Isaías 49 ele fala de novo: ó, tu és o meu servo, és Israel. Vocês notaram? Então nos 4 cantos do servo sempre é Israel, é uma referência a Israel. Muitas pessoas têm argumentado, já botaram até vídeo aqui para mim como resposta, principalmente de judeus messiânicos, mas a cristandade tem um entendimento parecido, que o servo sofredor de Isaías 53 ele se refere a um homem, porque o texto fala que em algumas partes era um homem sujeito a dores, não sei o que. Então algumas pessoas entendem que é um homem que está se referindo. Mas conforme vimos, plural e singular se difundem no oráculo. E Deus chama muitas vezes o povo todo no singular, como Jacó ou Israel. Por exemplo, se eu falar assim, por exemplo, os brasileiros são um povo feliz. Eu estou usando feliz no singular. Mas só o fato de eu falar o povo brasileiro, dá para entender que eu estou me referindo a um coletivo, a um grupo de pessoas, a todo um povo. Por exemplo, aqui, ó, Deus fala assim, ó, tu és o meu servo Israel. Parece que está no singular, porque ele fala, és o meu servo. E não vós todos sois. Então dá a impressão que é no singular. Mas dá para entender, fica subentendido no texto, que é de um povo, então portanto envolve um coletivo. Tanto que ele conclui dizendo: aquele por quem hei de ser glorificado. É singular que Deus está falando? Não, porque o Israel não é uma pessoa chamada Israel. É um povo que engloba milhares de pessoas, então portanto é uma referência ao coletivo. Ok? E mesmo se a gente for tomar esse argumento que essas pessoas dizem que seria Jesus, porque o texto se refere a um homem, um rapaz postou até um vídeo aqui uma vez de um judeu messiânico que ele mostra lá referências do Talmud, algumas referências que os judeus nem tomam como literal, mas que ele dá a entender que alguns rabinos enxergaram que aqui Isaías estava falando de um homem, né, e não de um povo. Aí fica uma pergunta: e por que justamente Jesus seria esse servo sofredor? Sendo que os próprios judeus messiânicos e os cristãos dizem que Jesus foi o Messias. Ué, o Messias não ia ser rei em Israel? Como é que ele ia ser rei e rejeitado ao mesmo tempo? Então não teria lógica se vocês pegarem profecias ambíguas, que tem antagonismo, e aplicar a mesma pessoa. Até porque Jesus não só não cumpriu as profecias messiânicas, como ele difere de várias descrições do servo sofredor de Isaías 53. Sobre aquele não ter cumprido, eu já tenho uma lista de reprodução chamada Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias?, onde no primeiro vídeo eu mostro as profecias que Jesus não cumpriu e a malandragem que o Novo Testamento faz. Já sobre as descrições do servo sofredor de Isaías 53, tem alguns pontos aqui que não bate. Por exemplo, ó, quando foi que Jesus repartiu os seus despojos com os poderosos? Não tem. Cadê a descendência de Jesus? Ó? Verá, prolongará a sua posteridade, né, os seus descendentes. Cadê? Então, não bate tudo em Jesus. Fora que o servo sofredor seria rejeitado. Mas segundo o próprio Novo Testamento, a mensagem de Jesus não era rejeitada, ela foi bem aceita por todos. Aqui, ó, Lucas 7,17. E correu dele, de Jesus, esta fama, por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Quer dizer que a mensagem de Jesus não foi rejeitada, ela foi aceita por todos. Já o texto de Isaías 53 fala, ó, quem deu crédito à nossa pregação? Dando a entender que ninguém ia aceitar a pregação do servo. Isso aconteceu com Jesus? Não. Em Atos fala aqui, ó, muitos creram no Senhor. Em João 10 ele fala que muitos ali creram no Senhor. Em João 4 ele fala que muitos mais creram nele. Já em Paulo, em Romanos, vai mais além. Fala que por toda a terra saiu a voz deles, né, dos apóstolos e dos discípulos. E as palavras, né, do Evangelho chegaram até os confins do mundo. E aí, como é que fica?
Jesus foi realmente o servo rejeitado? Tanto que aqui você vê, tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus entra em Jerusalém sendo saudado por todos. A multidão pegou ramos de oliveira e ficava clamando, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Dentro dessa passagem, um fariseu pede a Jesus que peça as pessoas para se calarem. Aí Jesus fala: se eles se calarem, até as pedras gritarão. O que ele quer dizer com isso? Que todo mundo ia aceitar ele. Na verdade, os problemas de Jesus começou com alguns fariseus depois que ele expulsou os mercadores do templo. Mas até então você vê que o próprio Novo Testamento dá a entender que ele era aceito e clamado por todos. E aí, como é que fica? Jesus era realmente rejeitado? Lembrando que a igreja começou em Jerusalém, os primeiros cristãos também eram judeus convertidos. Judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Então ele não foi rejeitado, ele foi ao contrário, ele foi bem aceito por todos. E a mensagem cristã se expandiu pelo mundo todo. Essa aqui é uma imagem aleatória que eu peguei do Google, onde vocês veem que a maior religião do mundo é o cristianismo. Essa parte em azul aqui é os cristãos, que engloba todas as Américas, a África, a Europa, a Rússia asiática, né, incluindo a Rússia europeia também, e a Oceania. Ou seja, só aqui você já tem mais de um terço, acho que uns 2/3 do planeta cristão. Essa parte aqui rosada ou meio avermelhada é o Islã. E o Islã também aceita Jesus como Messias de Israel. Eles têm um entendimento semelhante aos cristãos nesse ponto. Eles dizem que Jesus foi o Messias e que foi rejeitado pelo seu povo. Então, se a gente for somar o Islã com os cristãos, você tem mais da metade do planeta, uns 2/3 mais ou menos, como cristãos, que aceitam Jesus como Messias e cristão, aceitam a mensagem de Jesus. Você só tem uma exceção aqui da Índia, algumas religiões asiáticas, e mesmo as religiões asiáticas têm respeito, né, por Jesus, pela mensagem dele, apesar de não ser a religião deles. Então isso é ser rejeitado? Não, ao contrário. Jesus foi bem aceito por todo mundo. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, apesar de estar quase sendo superada pelo Islã. Mas como Jesus não cumpriu as profecias messiânicas, ele não foi aceito pelos judeus. E os cristãos então começaram a atribuir o oráculo de Isaías 53 a Jesus, para tentar dar uma explicação do porquê ele foi rejeitado. Por que os judeus não aceitam Jesus? Não foi para eles que Deus prometeu o Messias? Não, amadinha, porque isso foi para cumprir uma outra profecia lá de Isaías 53 que dizia que o Messias seria rejeitado. Foi mais ou menos assim que surgiu essa atribuição do oráculo de Isaías 53 a Jesus. Então aqui é só um resuminho do porquê o oráculo de Isaías 53 não é uma referência a Jesus. Agora eu vou fazer um resuminho da história, onde eu vou mostrar um pouco o conceito de servo sofredor, ok? Aí vai ficar mais fácil para entender, bem mastigadinho, como se fosse até para criança, todo mundo vai entender. Mas resumindo, o Messias ou deveria ser rei, ou deveria ser rejeitado. Se o Messias foi rejeitado, como dizem que o oráculo de 53 se aplica a Jesus, então ele não foi o Messias, porque o Messias tinha que ser rei e governar Israel. E Jesus não cumpre alguns pontos do oráculo de Isaías 53. Por exemplo, a mensagem dele foi bem aceita por todos, a pregação dele. Ele não teve descendentes, não repartiu nada com os poderosos, né, os seus despojos. Enfim, não bate. Sendo que se para o cristão ele foi o Messias, cadê o reino e tem o governo dele? Então vamos ver agora a outra parte do vídeo. Por que Israel?